Olá pessoal, muitíssimo bem-vindos a mais esta live aqui diária no nosso perfil, aliás, nosso não, nome de vocês, no meu. E hoje nós vamos continuar o tema da insegurança, só que sob uma outra vertente. Lembremos que na live anterior falamos sobre a questão de você adquirir habilidades para agir no mundo, mas aquelas habilidades comuns, né, digamos assim, habilidades mais gerais, que não precisam de nenhum dote específico, de nenhuma qualidade extraordinária, mas que fazem toda a diferença, né? Falamos sobre isso anteontem, falamos sobre isso ontem, né, tratando das questões físicas, né, de como melhorar-se fisicamente e o impacto que isso tem na vida comum. E agora nós vamos falar sobre os dotes específicos, tá certo? E como isso impacta a questão da segurança. Então vamos lá, esperar o Instagram dignar-se a avisar a todos vós que estamos aqui ao vivo. Enquanto isso, alguns avisos paroquiais. Os avisos paroquiais, novamente, de novo, para sempre até o momento do lançamento. Lembrem-se que estamos em vias de lançar as aulas do curso Raízes Espirituais, tá certo? Gravei a aula de Gula, ficou muito interessante, viu? Muito interessante mesmo. Gravei a aula de Gula, nós vamos ter avareza, nós vamos ter ira, nós vamos ter luxúria, nós vamos ter a regravação da aula da preguiça, que todo mundo pede bastante, né? Pedro, aquela aula da preguiça eu não consegui fazer a inscrição, que dava para ter feito, né? Vamos ser bem sinceros, aqui só estamos eu e você, tá certo? Olha aqui dentro dos meus olhos e diga se não tinha como fazer. Tinha, cara, tinha sim, tá certo? Então não vamos perder tempo novamente. Quando sair, né, o lançamento, vocês vão lá e peguem, beleza? Eu vou fixar aqui o tema. Cadê? O papel do dom. O papel do talento. Acho que eu vou botar aqui, o papel do talento. Tá do dom não, papel do talento. Vamos lá. O papel do talento e fixar aqui o comentário, beleza? Dito isto, já temos o coro suficiente, vamos dar início. Olha só, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre uma coisinha que todo mundo já tem no imaginário, né? Deixa eu puxar essa mesa mais para cá. Todo mundo já tem no imaginário, de certa forma. Não é uma coisa desconhecida, de maneira alguma. A gente já fala isso na linguagem do dia a dia. Mas muitas vezes a gente não consegue transformar isso em algo que nos dê força, em algo que nos dê segurança, em algo que nos melhore na nossa vida cotidiana. Que é o seguinte, veja, o que eu estou fazendo aqui é uma caminhada pedagógica para mostrar a vocês os elementos de força, né? Aquela frase que eu gosto muito, inclusive acho que a frase é de Ícaro, né? Sempre aposte na força. Sempre aposte na força. Algum elemento de força você tem. Veja, escute isso que eu estou dizendo. Às vezes você está me escutando aí, o cara está se sentindo perdido, o cara está se sentindo, assim, não está se sentindo amado, para usar uma expressão corrente, não está se sentindo seguro das ações, não está sentindo que a vida caminha, não está sentindo que as pessoas compreendem, não está sentindo que é valorizado, não está sentindo que está tomando as decisões certas, não está sentindo que está caminhando no rumo certo. Todas essas sensações e percepções terminam minando na gente uma percepção que deveria ser fundamental, que é o seguinte: não importa, olha, não importa a circunstância, não importam os elementos exteriores, inclusive os elementos interiores, não importa a condição física, não importa a condição psicológica, não importa o estado moral, não importa nada disso. Alguma força você tem. É assim, praticamente impossível o indivíduo não ter força alguma. Porque, como nós falamos na live anterior, ainda que eu sofra um acidente, fratura cervical, fique imóvel, consigo mover apenas meus olhos, mas ainda existe uma possibilidade de força moral, ainda existe uma possibilidade de força espiritual, que no final das contas é a maior força que existe. Então, não tem condição dessa sua sensação de impotência estar completamente correta, porque ela não se traduz completamente na realidade. E aqui é um ponto, sabe? A gente tem muitas sensações, a gente tem muitos sentimentos mesmo. Mas algo que nós devemos aprender sobre sentimentos e sensações é que das instabilidades do mundo, as sensações e os sentimentos estão na categoria das mais instáveis.
Então a gente não tem como se guiar pelas sensações e pelos sentimentos o tempo todo, sem nenhum contrapeso. Se nós fizermos isso, a gente vai começar a sair da realidade. A gente vai começar a sair, né, do chão, do piso do mundo real. Não tem como, porque o sentimento ele é assim, ó, ele é flutuante, assim como a sensação, né? Então, uma coisa é preciso reconhecer. Nós não conseguimos muitas vezes, quando colocamos, vamos botar, peraí, isso que eu estou pensando, vamos botar aqui no papel, como quem faz uma conta, né? Vou usar essa imagem, como quem faz uma conta, vamos ver se isso aqui é verdade. Quando o cara bota no papel, você vê que você não consegue traçar uma linhazinha reta entre a sua sensação e o dado da realidade. Não consegue. Por quê? Porque muitas vezes aquela sua sensação ou é uma sensação diminuída da realidade, ou é uma sensação aumentada da realidade, né? Não são abundantes as situações em que as nossas sensações e sentimentos estão no mesmo nível da realidade. Então é bom o tempo todo estar tentando fazer esse movimento, né, da sensação, da percepção à realidade. E o movimento de impotência completa, por exemplo, da sensação de impotência completa, ele não consegue ficar no mesmo extrato da realidade. Pô. Não consegue. Por um motivo muito simples. A impotência incompleta é uma impossibilidade porque alguma força você tem. Alguma capacidade de ação você tem. É isso que eu estou querendo dizer. Alguma capacidade de ação você tem. Mas Pedro, eu não consigo fazer tal. Eu sei, mas talvez essa coisa que você esteja querendo fazer muito e que ela ocasione toda essa sua sensação de impotência, talvez essa coisa não seja a coisa mais significativa no momento. Talvez já esse carinho que você tem com essa coisa aí que você gostaria de fazer, ele já seja uma distorção, né? Essa necessidade em si já seja ela mesma a distorção. E aí sai como uma bola de neve. Então assim, a gente sempre tem que parar e perceber, cara, essa sensação, esse sentimento, eu consigo, veja só, eu consigo trazer ele à realidade. Eu consigo trazer ele para o mundo real. Um exemplo muito claro é, por exemplo, a sensação de solidão. O sentimento de solidão. Veja, se o indivíduo crê que existe um Deus, e esse Deus é onipresente, quer dizer, a onipresença é um dos atributos da divindade. Um Deus que não é onipresente, ele não é divino. Então, se a onipresença é um dos atributos da divindade, e você acredita na onipresença, então a solidão não é que ela seja algo raro, não é que ela seja algo difícil, não. A solidão, ela é uma impossibilidade metafísica. Veja, se Deus é onipresente, a solidão é uma impossibilidade. Porque em qualquer lugar onde você esteja, mais alguém, pelo menos, vai estar. Então, a solidão para o homem nunca é um dado da realidade. A solidão é sempre uma sensação. A solidão é sempre um sentimento, que pode ser mais ou menos justificável a depender das circunstâncias, né? É natural que alguém em um momento de fraqueza, num campo de concentração, isolado, numa solitária, há um mês, dentro de um buraco escuro, sinta-se sozinho, né? É natural que o indivíduo, após ser abandonado pelos amigos, sinta-se sozinho. É natural que o indivíduo, após romper um relacionamento, após, enfim, sofrer uma injustiça de alguém que amava muito, sinta-se sozinho. Mas veja, é sempre ter em mente que essa sensação de solidão é uma sensação. Então, você pode estar sozinho e isolado daquele objeto de desejo do momento. Então, se eu sou e aqui objeto de desejo do momento, eu não estou falando como demérito, certo? Não estou falando como uma coisa banal. Pode ser um objeto de desejo lícito e muito importante, né? Então, se eu sou o prisioneiro lá, que estou há um mês na solitária, no campo de concentração, sem praticamente comer nada, sem praticamente beber nada, trancado numa cela escura, então o meu objeto de desejo no momento é o contato humano, é a ausência de tortura, né? É ser alimentado, é poder ter uma vida livre. Então, assim, com relação a esse objeto de desejo, ou esses objetos de desejo, realmente eu estou apartado,
né? Eles estão longe e eu estou isolado deles. Quando você é abandonado de algum modo, seja num relacionamento fraterno, né? Seja num relacionamento familiar, seja num relacionamento conjugal. Então, eu estou apartado e solitário daquele meu objeto de desejo. Mas, veja, entre eu estar apartado e afastado daquele meu objeto de desejo e eu realmente estar sozinho, tem uma diferença muito grande. Vocês entendem? Há uma diferença muito profunda. Então, assim, só nesse ponto, a solidão, quando eu pego o conceito de solidão e eu boto no papel, né? Faço uma conta de pão, num papel de pão, e eu boto ali naquele papel de padaria a solidão, as situações, e eu tento fazer um link para ver se existe um caminho real até o extrato, o solo firme da vida comum. Quando eu puxo isso, não bate. Não bate. As coisas não casam. Sabe? Tá entendendo? Não casam de jeito nenhum. E por que as coisas não casam de maneira alguma? Porque a solidão, na realidade, no mundo concreto, a solidão total é uma impossibilidade. Porque aonde quer que uma alma humana esteja, a onipresença a acompanha. E se você considerar Deus como uno e trino, quer dizer, um único Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, a solidão como realidade fica ainda mais ridícula. Porque não é que Deus lhe acompanha, as três pessoas da Trindade lhe acompanham. Então, onde quer que exista uma alma humana, tem três pessoas junto, né? Então, onde quer que haja uma pessoa, tem quatro. E se nós colocarmos desse ponto de vista, inclusive o anjo custódio, o que nós chamamos de anjo da guarda, que acompanha a alma do seu nascimento até a sua morte, se nós colocarmos ainda essa outra pessoa, que é uma pessoa também, né? Então nós temos 5 pessoas. Onde quer que o indivíduo esteja, existem 5 pessoas juntos, né? Contando com ele. Então, assim, se a gente considerar esses aspectos, meu Deus do céu, a solidão é uma impossibilidade total, né? De todo modo. Então, assim, não tem como o cara estar sozinho, entende? É uma sensação, é um sentimento, né? É uma sensação, é um sentimento. Então, quando eu digo no início, disse no início aqui da live, né? Que essa impotência, ela, por mais que assim, como eu falei, né? Esses objetos de solidão, alguns não são justificáveis, nem todo objeto de solidão é tolice. Às vezes você foi injustiçado demais, às vezes você foi abandonado demais mesmo, e faz até um pouco de sentido perceber isso, né? Mas lembrando que é uma sensação, não é um dado da realidade. E quando eu disse no início que às vezes a pessoa se sente sem força, às vezes você olha ao redor e realmente, né, tem até uma certa justificativa, né? Você olha e você, por exemplo, tentou uma coisa há anos e não conseguiu. Você olha e você percebe que não consegue mudar fisicamente, você não consegue mudar moralmente, você tem defeitos muito graves que carrega consigo a vida toda e não consegue mudar, você tem um objetivo que luta há anos e não consegue resolver. Então, de certo modo, as circunstâncias parecem apontar para uma impotência completa. Mas quando a gente olha essas circunstâncias justificáveis de impotência completa, a gente tem que parar e dizer assim, cara, tudo bem, parece que é isso. Parece que é isso. Mas eu tenho que notar que é uma aparência de impotência completa. Não é um dado da realidade de impotência completa. Então a primeira coisa que tem que ser colocada no nosso horizonte de consciência, que é o seguinte, sempre há possibilidade de força. Veja, a possibilidade de ação, a possibilidade da força sempre está presente. E a presença contínua da possibilidade de ação, isso daqui não é só uma sensação. Isso daqui é um dado da realidade. Se eu botar naquele mesmo papel de pão, eu consigo traçar uma linha reta entre essa sensação e a realidade. E o solo firme da realidade. Então, se eu botar naquele papelzinho lá, eu consigo fazer a linha. Vocês estão entendendo? Eu consigo fazer esse traço. Uma coisa que eu não consigo com a solidão, por exemplo. Uma coisa que eu não consigo com essa sensação de impotência total, né? A força sempre é possível, minha gente. E se a força é possível, isso significa dizer que a ação sempre é possível.
Alguém disse aí, né? Consolo aos desempregados desesperados. Pois é. Pois é. Então, o desemprego, veja que coisa curiosa, né? Eu falo aqui a todos os desempregados e, novamente, né? Eu falo com a experiência do cracudo porque desempregado já fui bastante. Quando o cara está desempregado, nós... cadê, meu Deus, o livro? Eita, tá aqui embaixo, eu não vou desmontar não, senão o celular cai. Mas quando você vê a narrativa de Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, para quem não conhece, foi um psicólogo que foi preso, né, na Alemanha nazista, foi mandado para um campo de concentração e lá ele aplica parte do desenvolvimento teórico de algo que ele chamava de logoterapia e ele começa a fazer, não é bem fazer experimentos, mas ele começa a ver a correlação entre os princípios que ele tinha intuído ali na logoterapia e o que estava acontecendo no campo de concentração. E ele se coloca uma pergunta fundamental, né? Por que é que o campo de concentração destruía algumas pessoas e por que é que o campo de concentração elevava outras pessoas? Quer dizer, porque algumas pessoas eram completamente destruídas pela experiência humilhante, pela experiência de tortura, pela experiência de fome, pela experiência de desumanização do campo de concentração, e porque nesse mesmo ambiente algumas pessoas elevavam-se moralmente, tornavam-se mais honradas, tornavam-se melhores, né? O que é que fazia essa diferença? E imaginem, tem um lugar onde a sensação de impotência seja mais justificada do que num campo de concentração nazista. Você é perdão, a Patrícia falou aí, psiquiatra, né? Você é um condenado, está dentro de um campo de concentração nazista. Tem situação de impotência maior do que essa. E ainda dessa maneira, a força estava presente. A possibilidade de ação estava presente. De algum modo, a possibilidade de ação estava presente. Depois a gente pode falar do livro dele, O Psicólogo no Campo de Concentração, é bem interessante. Mas enfim, o que é que eu quero dizer? Que mesmo ali, a força era possível. E ele diz que a percepção de mundo de um condenado no campo de concentração poderia ser analogamente colocada como a sensação de percepção de mundo de um desempregado. Veja que coisa curiosa, né? De uma pessoa desempregada, ou seja, você olha para o futuro, você só vê impotência, você só vê incapacidade, você olha para o momento atual, você só vê incapacidade, né? Mas se no campo de concentração existia a possibilidade de força, e existia mesmo, imagina aqui nesse mundo, fora do campo de concentração. Então, para todos vocês que estão me ouvindo agora nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, sei lá quando é que vocês vão assistir isso, botem na cabeça um negócio. Sempre, sempre, sempre a força é possível. Sempre, sempre, sempre a força está presente. E a sensação de impotência completa, ela é uma sensação, ela é um sentimento, não é um dado da realidade. Assim como a solidão, ela é um sentimento, não é um dado da realidade. O que nos leva para um outro ponto, que é o seguinte: deixar-se levar pela sensação completa de impotência, no mais das vezes, na maioria dos casos, é nada mais, nada menos do que uma desculpa para não agir. É nada mais, nada menos do que uma desculpa para permanecer onde está. Por quê, minha gente? Veja, a fraqueza, ela gera alguns ganhos secundários. Sim, a fraqueza gera alguns ganhos secundários. Quais são os ganhos secundários da fraqueza? Primeiro, se você é completamente fraco, ninguém pode lhe cobrar mudança. Se você é completamente impotente, ninguém pode lhe cobrar força. Se você está completamente afastado de todos os meios de realização, ninguém pode cobrar que você realize nada. E o indivíduo que vive sem cobrança de realização, o indivíduo que vive sem cobrança de responsabilidade existencial, o indivíduo que vive completamente justificado, completamente ancorado em justíssimas questões para não agir, para não realizar, tem lugar mais confortável do que esse? Não tem lugar mais confortável do que esse. Então, essa sensação de fraqueza, embora seja muito utilizada como motivo de tristeza, na verdade, no comum das vezes, ela é mais utilizada, percentualmente ela é mais utilizada para trazer um conforto, uma certa alegria, uma certa estabilidade da mediocridade. A mediocridade, ela traz uma estabilidade que é muito recompensadora.
Então, o medíocre, ele sempre está estavelmente medíocre. Né? A pessoa que luta, né, como diz a expressão, o homem na arena, cujo rosto está coberto de poeira e de suor, né? De poeira, suor e sangue, o homem na arena que conhece as grandes lutas, o homem na arena que fracassa, o homem na arena que está com a espada colocada contra ele. O homem na arena, esse sempre tem a possibilidade de derrota. O homem na arena sempre tem a possibilidade de ser cortado. O homem na arena sempre tem a possibilidade de ser ferido. O homem na arena sempre está cansado. O homem na arena sempre está coberto de poeira, suor e sangue, meu filho. Então, a força do homem na arena é uma força real, mas que não é uma força que traz estabilidade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Aquela estabilidade cômoda é uma impossibilidade para o homem na arena. Não é possível ao indivíduo que está na arena, não é possível ao indivíduo que está com seu rosto coberto de poeira, suor e sangue, ter uma estabilidade confortável. Não é possível. Não é possível. Né? Toda pessoa que está na arena, o homem na arena, ele é um homem que está suscetível ao risco. Ganha muito, perde muito, mas o risco está sempre ali. O homem medíocre, ele sempre tem uma cômoda estabilidade. Cômoda. Assim, ó. Não, estou tranquilinho. Estou aqui na minha mediocridade. A mediocridade é a morte. A mediocridade é a morte do homem. O único indivíduo que existe, o único indivíduo que assim pode ser chamado de homem, né, no sentido da espécie, o único indivíduo que é capaz de ser gente é o indivíduo na arena. Veja, fora da arena não há humanidade. Fora de um rosto coberto de poeira, suor e sangue, não há rosto humano nenhum. O rosto que não está coberto de poeira, suor e sangue é um rosto que está coberto de enxofre. Entende? O rosto coberto de poeira, suor e sangue é um rosto angelical. O rosto coberto de poeiras, o rosto coberto de mediocridade, o rosto limpinho, é um rosto satânico. É um rosto medíocre. A única possibilidade de ser gente é dentro da arena. Fora da arena não há humanidade. Fora da arena não há humanidade. Fora da poeira, suor e sangue, não há felicidade. Fora da poeira, suor e sangue, não há caminhada humana. Fora da poeira, suor e sangue, não há nada. Não há nada. Repito, o indivíduo que não tem um rosto coberto por poeira, suor e sangue, tem um rosto coberto por enxofre infernal. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. E a questão colocada é o seguinte: quem é que está na arena? Aqui. Entendeu? Porque eu e você, cara, nós temos assim lugares de conforto que foram costurados, montados, estofados pelo Satanás, entendeu? Eu e você, e que a gente adora esses lugares. A gente se deleita nesses lugares. Meu Deus, que lugar quentinho. Meu Deus, que lugar fofinho. Eu quero ficar aqui, porque isso é uma maravilha. Todos nós temos esses lugares. Todos nós. Entende? Só que isso é uma tentação. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. A mediocridade é a morte. Só há humanidade, minha gente, dentro da arena. Entendeu? E como a força, ela é sempre possível, isso significa dizer que a arena sempre é possível. Entende? Estar na arena sempre é possível. Por quê? Porque a força sempre é possível. Então a possibilidade de luta sempre é possível. Sempre é possível. Pensar de outro modo é enganar-se. Pensar de outro modo é enganar-se. Beleza? E aí? Qual é a arena que o cara tem que estar? Né? Não, cara, não tem felicidade fora disso. Não tem felicidade fora disso.
A única possibilidade assim de felicidade mesmo é ter o rosto coberto por poeira, suor e sangue, sabe? Fora disso, não existe. Não existe sequer razão. Tá entendendo? Não existe sequer razão. A verdade toda é essa. A pessoa foge da arena, foge da possibilidade de derrota. Veja, na arena a derrota é uma possibilidade. Fora dela, a derrota é um dado. Fora dela, a derrota é a calçada, entendeu? Se você bota o pé fora da arena, a calçada é feita de derrota. O ar que se respira é feito de derrota. As ruas são feitas de derrota. Dentro da arena, não. Dentro da arena, a vitória. Fora dela, a derrota já está certa. Né? Então, a única possibilidade mesmo é a arena. Fora disso, nem adianta começar. Nem adianta começar. Então, a pergunta é: qual é o suor, o sangue e a poeira que a gente está evitando que toque o rosto, entendeu? Qual é o sangue, o suor e a poeira que a gente está evitando que toque nossas belas, cândidas, puras, maravilhosas bochechinhas? Entende? Não dá. Simplesmente não dá. Se nós continuarmos fazendo isso, o cara não está nem vivo. Né? A única vida para ser vivida é a vida do homem na arena. Fora disso, sinceramente, tudo é palhaçada, entendeu? Tudo é um teatro. É um teatro macabro. É um teatro de derrota. Entendeu? Exatamente, minha querida Natália. O rosto limpinho é o rosto da mediocridade. O rosto limpinho é o rosto da mediocridade. Novamente, quem não tem o rosto coberto por poeira, suor e sangue, tem o rosto coberto por enxofre. Entende? É exatamente isso. Pois, pessoal, findamos aqui. Já sabem exatamente o que fazer, né? Dê aquele print bacana. Pronto? Não, vou fazer de novo para todo mundo dar o print, certo? Beleza? Bora lá? Todo mundo pronto para dar o print? Beleza, bora lá? Pronto, fechou. Então, feito isto, todo mundo comenta, marca, fala, manda para os grupos, manda para alguém que você sabe que está precisando escutar isso, manda no direct, enfim, espalha a boa nova para quantos lugares vocês quiserem, porque certamente muita gente vai se beneficiar bastante com isso que nós conversamos hoje, beleza? Então, é isto. Cheiro grande, fiquem com Deus e até amanhã às 7h50. Valeu!